Olá, amigos. Olá, irmãos. Quero saudar a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é uma gravação da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Santa Teresa. Quero também trazer aqui o abraço dos meus colegas professores, da Denise e do Eduardo. Hoje, amados irmãos e amigos, nós estaremos iniciando uma nova série de lições da EBD, preparado pelo pastor André. Essas lições, nessa nova série, são inspiradas no livro de John Piper, pelas Shedes Publicações. Eu quero ler aqui a saudação do pastor André, porque nem todo mundo tem a revista, ou impressa, ou em forma de arquivo. E aí, então, quero fazer nesse primeiro momento uma saudação aos amigos que estão aqui ao alcance dessa gravação, da saudação para essa nova série de lições. Convite aos alunos e professores. O livro Em Busca de Deus foi publicado pela primeira vez com o título Designing God em 1996, nos Estados Unidos. No Brasil, sua primeira publicação teve o título de Teologia da Alegria. Sua segunda edição, feita por Shedes Publicações, trouxe o novo título Em Busca de Deus. E o pastor André continua. De forma geral, o livro percorre as páginas da Bíblia, mostrando que diante dos dilemas e mais profundos da humanidade, a resposta é que as Escrituras apontam para o significado da vida humana e as necessidades do indivíduo são encontradas com prazer em Deus. O livro usa uma palavra que é estranha ao ambiente cristão, o hedonismo. Até esse livro, pensava-se que a piedade tinha mais a ver com tristeza e melancolia, mas veremos nos estudos a seguir que o prazer em Deus é pregado e aplicado a diversas esferas de nossa vida. Convido você a buscar prazer em Deus. Pastor, então, André Jardim Ferreira Souza. Nesse momento, eu quero convidar você a estar orando comigo para que o Senhor nos ilumine, de modo que nós possamos entender de forma particular o recado de Deus através dessa lição. Nessa primeira lição, o tema é o prazer cristão. Para tal, então, esteja orando nesse momento, pedindo a Deus que fale ao seu coração e à sua vida. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Santa Teresa. Que a qualquer tempo, a qualquer hora, ó Pai, a mensagem, a lição desse dia, ó Pai, possa tocar aos corações. Nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, de modo que venha de acordo com aquilo que nós precisamos ouvir e naquilo que o Senhor precisa falar. Usa-me assim e glorifica o teu nome nesta lição. Assim oramos, assim agradecemos, no nome de Jesus. Não me apresentei no início, me chamo Elias de Paula, pastor Elias de Paula. Então, o tema é prazer cristão. Esse tema está baseado no livro, ou melhor, nas cartas, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. E que assim diz a palavra do Senhor. Então, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Pois assim diz a palavra do Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra e qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu quero usar uma estratégia, como falei no início, nem todo mundo tem o arquivo ou a revista em mãos, então eu vou estar lendo todo o texto da lição, né, de uma forma mais dinâmica, a ponto de vocês assim estarem também assimilando e a gente ir conversando naquilo que seja a aplicação de Deus em cada texto aqui da lição. E aí a lição começa fazendo uma pergunta: como você busca a felicidade? O que preenche o seu coração e te faz ter a certeza de cumprir o propósito de sua existência? Tem gente que afoga toda a ansiedade e frustração em uma barra de chocolate,
Outros aliviam o estresse com atividade física, música, entretenimento, drogas, etc. De toda forma, com essas ações, temos nuances de felicidade, mas sempre passageiras. É possível sempre ser feliz? Paulo nos disse que a sua sensação de satisfação não é esvaziada pela circunstância em que vive. E aí a lição traz Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bom, diante do texto exposto e diante dessas perguntas, nós já vamos então estar aqui conversando acerca daquilo que seja a aplicação, tanto da palavra de Deus e no que o autor da lição quis aqui trazer em termos de indagação e pergunta para nós. Tudo que você deva fazer, se deva fazer para a glória de Deus. Daí então há uma pista, há um caminho daquilo que seja a felicidade. Porque na realidade quando eu busco prazer em mim mesmo, e tão somente um prazer egoísta, na realidade não estou fazendo isso para a glória de Deus e certamente não serei feliz. Não há nenhum problema buscar prazer, não há nenhum problema ser feliz. A questão é que às vezes, por conta das circunstâncias, das dificuldades e daquilo que seja também o homem, né? O mundo em que está mergulhado só no prazer, nós ficamos meio temerosos de achar que o prazer é uma coisa ruim. Não. Deus, em muitos aspectos da nossa vida, dá condições como humanos de nós termos o direito também de sermos felizes e sentirmos prazer. Mas que esse prazer e que essa alegria ela seja para a glória do Senhor. Então, como que você tem buscado a sua felicidade? É interessante que nós, né, estamos diante de situações que nos levam a de trocar e de mudar e de buscar novas experiências. E nós estamos assim num mundo de ilusão. E é como que nós avistamos alguma situação, você e eu avistam alguma situação, a gente vai até o encontro e chega lá, não é exatamente aquilo, ou seja, aquilo não se satisfaz por completo. Mas Paulo diz lá em Filipenses 4,13, posso ter, eu posso não ter, mas eu posso sim, todas as coisas, eu posso ter o contentamento de ter ou não ter, posso sentir feliz ou posso passar necessidade, posso ter a abundância, mas posso tudo naquele que me fortalece. Então fica aí essa primeira indagação, essa provocação da lição para mim e para você. Como que eu e você, como que você tem buscado a felicidade? Como Elias tem buscado a felicidade? Qual é o nosso entendimento de felicidade e de prazer? Não? E aí nós vimos aqui, e nós vamos ver mais adiante também, que não há nenhum mal nisso, né? Daquilo que seja, sentirmos o prazer, a alegria, porque assim o Senhor também requer, naquilo que seja, no seu amor, nos presentear com prazer e alegria nesta terra. Pascal, diz aqui a lição, afirma assim: todas as pessoas buscam felicidade. Não há exceção para isso, seja quais forem os meios diferentes que empreguem, e todos objetivam este alvo. A razão de alguns irem à guerra e de outros evitarem é o mesmo desejo que ambos visto de perspectivas diferentes. A vontade nunca dará o último passo em outra direção. Esse é o motivo de cada ação do ser humano, mesmo dos que se esforçam. O que eu quero colocar diante do que Pascal assim escreve e nos traz como um pensamento é que a vontade quer controlar a nossa mente e atitudes sempre ao encontro do prazer. A vontade, então o prazer, quer dominar a nossa mente naquilo que seja o prazer e a felicidade. Não há nenhum problema nisso. Porém, nós devemos tomar cuidado até quando e até de alguma maneira essa vontade, esse prazer, ela pode infringir as leis de Deus e também de alguma maneira prejudicar o outro. E é interessante que às vezes pessoas que oram,
eu estou sentindo algo, eu quero algo da parte de Deus, algo que possa me trazer satisfação, eu vou orar. E um conceito errado que eu vejo é que à medida que as pessoas vão buscar a confirmação da resposta de Deus naquilo que elas têm pedido e querem vivenciar, é sentir paz. Ah, se eu sentir paz é porque é da vontade de Deus. Nem sempre. Nem sempre aquilo que de alguma maneira possa te dar prazer e satisfação seja aquilo que seja a vontade de Deus. Na realidade, nós lembramos de Jonas, quando fugiu para Tarsis, não queria ir para Nínive, ele sentiu paz, mesmo em toda aquela situação, tempestade no navio onde ele estava, ele teve que ser acordado, mas na realidade, mesmo estando em paz, ali dormindo, meio àquela tempestade, em que todas as pessoas ali a bordo estavam desesperadas, ele estava, de alguma maneira, desacordo, desobediente à vontade de Deus. Então, nem sempre o que sentimos, estou sentindo uma paz, estou sentindo um prazer, isso pode ser para Deus, para a glória de Deus. Isso pode ser algo que seja da vontade de Deus. Nós precisamos sempre colocar a nossa vontade, o nosso prazer diante da palavra e da vontade de Deus, devorar, para que situações, determinados sentimentos, né, Deus tem poder para tirar, se de fato não seja de acordo e ao encontro daquilo que seja a vontade de Deus. Buscar a felicidade, diz a lição, parece um caminho natural. Entretanto, quando olhamos para a nossa forma de ensinar, focamos mais nas obrigações. A moralidade diz: comprar sorvete para o meu próprio prazer não é errado, mas ser motivado pelo anseio, por felicidade ou prazer, quando me apresento pelo trabalho voluntário, ou é. O que eu quero colocar diante do que aqui está na lição, que nós assim lemos, é que há um conflito interno em focar e até um certo medo quando queremos nos agradar. Às vezes, poxa, nós temos um desejo, né, de comprar algo e às vezes fica aquele senso, né, um sensor na nossa mente. Olha, guarda esse dinheiro, olha, isso vai te fazer mal. E aí há um conflito interno naquilo que seja o desejo de satisfazer a nossa vontade. Então, essa briga, ela deve ser vista de modo em que esse conflito, o que eu vou fazer vai ser para a glória de Deus, vai agradar a Deus. E eu quero dizer o seguinte: será que Deus não se agradaria, não teria prazer de te dar um presente? Eu me lembro agora, certos dias atrás, em que eu conversando com a esposa, e aí às vezes a gente sempre fala isso, né? Vamos comprar algo. Não, mas pode voltar lá na frente. Poxa, mas é só uma vez. Mas eu quero colocar que tem que ser uma só vez mesmo. Porque se a gente for de vontade a vontade, e aí daqui a pouco estamos totalmente endividados. Mas não há nenhum prazer. Eu nisso também lembro de pessoas que ficam guardando nos armários, na prateleira, copos, pratos que nunca são usados. Um dia vamos usar, mas quando chegará esse dia? Quando chegará esse dia de você poder satisfazer a si mesmo, mas também as pessoas que estão ao seu redor. E aí, né, até que ponto eu vou avaliar, né, diante desse conflito, se isso vai agradar a Deus também. Porque é da vontade de Deus que sejamos felizes. Lewis disse o seguinte: se você perguntasse a 20 homens íntegros dos nossos dias, qual acreditam ser a maior das virtudes? 19 responderiam: a abnegação. Mas se perguntasse a qualquer um dos grandes cristãos do passado, eles diriam o amor. Você percebe o que aconteceu? O termo positivo, amor, foi substituído por um negativo. O ideal da abnegação traz consigo basicamente a noção de não procurar o benefício dos outros, mas de prescindirmos de nós desse benefício, como se
o importante fosse não a felicidade alheia, mas a nossa abstenção. Não parece ser essa a virtude do amor cristão. O que isso nos mostra? É que muitos cristãos acham que o sofrer e assim se negarem a si mesmo por algum aspecto, de fato vão conferir prazer e alegria. Não estou dizendo que não. Mas isso não pode ser maior, o prazer de nos anularmos, de nos negarmos, maior do que servirmos o outro, de darmos para o outro. Então muitos cristãos optam por se sentir bem em negar a si mesmo, mais do que se entregar ao outro, mais do que se entregar em sacrifício ao outro. Então a questão que o Evangelho diz, a palavra de Deus fala, né, que no mundo teremos aflições, mas que na realidade, né, às vezes nós tomamos o nosso sofrimento como orgulho, e esse orgulho de alguma maneira não agrada ao Senhor. Esse orgulho, eu fiz isso, eu me dediquei, e às vezes nós entramos num até de reclamar direitos, porque para Deus, e quando nós fazemos algo para outro. Não, aí lembramos do versículo base dessa lição. Tudo que venhamos fazer, realizar, quer comamos, quer bebamos, seja para a glória de Deus. Esse sacrifício é para Deus. E às vezes nós queremos colocar isso como na conta de Deus e na conta do outro. E queremos nos sentir valorizados, nos sentirmos bem por sofrermos por uma situação e aí até por um aplauso de si mesmo e do outro. Então, não coloque essa conta para Deus, não coloque essa conta no outro, se esforce pelo outro, faça alguma coisa pelo outro. E aí, a começar das pessoas da sua casa. Não, para essa pessoa eu não vou fazer. A gente fica escolhendo, nós fazemos acepção de pessoas. Então não existe algo que possa agradar a Deus mais do que o nosso sacrifício pelo outro. Não estou dizendo que você não deva sofrer por amor do Evangelho, mas estou dizendo para você que você não deva se orgulhar do que você faz, do seu sofrimento, da sua dedicação, do seu esforço. Que você possa ir consagrar e glorificar a Deus através do seu serviço, através da sua iniciativa, mas que também haja alegria em servir o outro, que você possa, assim como Jesus, né, deu toda a sua vida em sacrifício por nós possamos também dar a nossa vida pelo outro, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Do jeito que aprendemos, diz a lição, parece que o que é mais importante nós não recebermos um benefício, ou nós abrimos mão do nosso conforto. Mas não é isso que Jesus ensina. Então, olha só, vou abrir mão do meu benefício, vou abrir mão... Não é isso que Jesus ensina. Jesus ensina a amarmos o próximo. Está lá em Mateus 22, 37. E ele, em momento nenhum, diz que não poderíamos ter felicidade nisso. As perguntas, ainda continua a lição, a seguir poderiam servir para avaliar o nosso coração. Temos felicidade em ajudar pessoas? Isso entraria na sua lista de coisas que dão prazer? Não deveria também o louvor a Deus, que é um louvor de sacrifício, estar no topo da lista de prazeres? E aí que entra mais uma contribuição de Pascal. Vou estar lendo agora nesse momento. Somos criaturas divididas, correndo atrás de algo, sexo, ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece. Como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamos-nos com muito pouco. Nosso erro não está na intensidade do nosso anseio por felicidade, mas na sua fraqueza. Então, não há nada de errado de nós ambicionarmos situações, né, que possam ter e nos trazer prazer. Por exemplo, viagem. Para mim é algo assim maravilhoso. Por que não sonhar? Por que não imaginar? Por que você um dia não se presentear e presentear toda a sua família? Porque diz lá na palavra de Deus em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E aí sim Jesus diz, eu vim para que tenham vida
e a tenham com abundância. Então, não há nenhum problema em querer para si e para quem você ama o melhor dessa terra. Agora, o problema se dá é quando esse prazer, essa felicidade, essa vontade se torna maior do que Deus na sua vida e na minha vida. Então, veja bem, não há nenhum erro nesse sentido de querer o melhor, mas nós precisamos investigar até que ponto aquilo que nós estamos buscando de fato estar maior, estar à frente de Deus. Diz a palavra do Senhor, nesse mesmo capítulo do tema da lição, né? Capítulo 10 de 1 Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Diz então a lição, buscamos pouca felicidade. Isso fica evidente por não, diz aqui, pulei aqui, vou voltar, diz aqui, só um momento, não é ao vivo, é gravado, mas a gravação também é como se fosse eu estivesse falando com você. Então, não tem como sair tudo perfeito. E diz assim, então, buscamos pouca felicidade. Isso fica evidente por não buscarmos o único que pode nos satisfazer completamente. Mais uma vez, Pascal nos ajuda. Ou seja, ele diz assim, o homem já teve a verdadeira felicidade, do qual agora resta nele o sinal e o espaço vazio que ele tenta em vão preencher com coisas ao seu redor. É verdade. Então, ele já tem a felicidade. E a felicidade é Deus. Mas ele procura coisas que querem preencher ao seu redor, que querem preencher um espaço vazio. Mas ele continua procurando coisas ausentes. Ajuda que não obtém nas coisas presentes. Essas, porém, são todas incapazes, porque o abismo infinito pode ser preenchido somente por um objeto infinito e imutável, ou seja, apenas pelo próprio Deus. Deus é a essência da felicidade. Hoje, todo o trabalho do marketing comercial é criar desejos, é criar falsas satisfações. Então, todo um trabalho de que se você não tiver aquilo, você não é feliz. Se você não tiver aquela roupa, se você não tiver aquele celular, se você não tiver aquele carro, se você não morar naquela casa, então você não é feliz. Todo esse é um projeto, né, do marketing, de modo que leve você ao consumo e a comprar cada vez mais. Você só será feliz se obtiver o último lançamento de um determinado produto. Então, nós devemos avaliar, né, aquilo que nos leva para falsas sensações. Se você não encontrar e não tiver essa felicidade em Deus, nada te satisfará nessa vida. Nós só podemos ser satisfeitos, diz a lição, em Deus. Diz mais, porque todas as vezes que buscamos o prazer, somente em algo, sexo, dinheiro ou qualquer outro prazer, meramente carnal, permanecemos incompletos, como se apenas uma dose não bastasse. A nossa alegria não é completa nunca. Aqui entendemos o que Paulo está dizendo. Portanto, seja comendo, seja bebendo, esteja fazendo qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Lá, 1 Coríntios 10, 31. E aí, tudo que vocês fazem na vida deve ganhar valor eterno. A fonte do prazer e da felicidade está em Deus. É preciso buscar o propósito de Deus. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Você tem orado? Porque às vezes nós pedimos tantas coisas ao Senhor e às vezes nos frustramos por não ter uma resposta positiva naquilo que pedimos a Deus, mas os planos de Deus são maiores. O que nós pedimos, nós não enxergamos que Deus queira e tem preparado para nós coisas maiores, mas nós somos mesquinhos por achar que ali queremos ensinar a Deus o caminho da felicidade, quando o caminho da felicidade está em Deus, a fonte da felicidade está em Deus. Então Deus tem um propósito particular para mim e para você. Você sabe do propósito de Deus para a sua vida? Então, a questão não é o fato de você, se você só feliz, só serei feliz se eu tiver 1 milhão na minha conta, só serei feliz se eu realizar esse desejo, essa vontade. Não, vai ser meramente uma felicidade, um prazer passageiro.
Mas quando nós estamos dentro do propósito de Deus, de fato, somos felizes. Então, diz a palavra do Senhor, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Por quê? Paulo está dizendo isso? Porque ele sabia do propósito de Deus para a vida dele. Então ele sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, de 9 a 10. Então veja bem, quando nós estamos dentro do propósito de Deus, seja lá quais forem as circunstâncias, seremos felizes. Sou feliz com Jesus. Lewis diz que quando estava começando a crer em Deus, um grande empecilho foram as várias exigências dispersas pelos salmos, de que deveria louvar a Deus. Ele não viu o sentido disso tudo. Além disso, parecia que isso mostrava a Deus ansiando por nossa adoração como uma mulher vaidosa por elogio. Refletindo nisso, ele chega à seguinte conclusão. O fato mais óbvio sobre o louvor, seja de Deus, seja qualquer coisa, estranhamente me escapara. Eu considerava um tipo de elogio, aprovação, uma honra, jamais percebera que toda alegria transborda espontaneamente em louvor. O mundo ressoa de louvor. Apaixonados louvam suas amadas, leitores, seu poeta favorito, caminhantes, a paisagem, jogador, seu jogador predileto, seu time predileto. Creio que gostamos de louvar, o que nos alegra, porque o louvor não apenas expressa mais completa alegria, ele é a consumação pretendida. Então, tá chorando? Louve. Tá sofrendo? Louve. E aí, a alegria de Deus reinará no seu coração. E é um prazer de Deus quando você não tem nenhum motivo aparente, porque todo motivo, o maior motivo, Deus já nos deu quando Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Mas nós esquecemos disso diante das dificuldades, das situações que passamos e começamos a praguejar, reclamar. Mas é tão bom quando você esteja passando por uma situação. E mesmo assim, é difícil você poder louvar a Deus. Eu creio que assim, né, você encontrará a verdadeira razão da felicidade, que é louvar a Deus, que é estar em Deus, que é sentir a presença de Deus e que te renova, que te fortalece e que faz com que você possa estar mais forte, mais firme, constante para as batalhas que Ele já te deu a vitória no passado. Mas você acha que Ele não vai te dar agora? O mesmo Deus de ontem é o mesmo de hoje e eternamente. Diz a palavra de Deus também, que eu queria compartilhar com você. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque 3, de 17 a 19. O que você está sentindo nesse momento? Como está o seu coração? Como está a sua alma? Eu quero convidar a você a louvar a Deus. E aqui estamos chegando ao final da lição, e nós vamos então para a aplicação do texto. Paulo traz para o centro do pensamento do cristão a verdadeira busca pela felicidade. Ele traduz diante dos conflitos dos coríntios o ensino do amor de Cristo. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. 1 Coríntios 10, 24. Quem é que, em sã consciência, consegue a todo tempo colocar o bem do próximo à frente do seu? Podemos nos manter abnegados por muito tempo, mas é bem provável que quando o nosso pensamento é guiado única e exclusivamente pela ideia, é a negação, é a queda, se aproximará de nós. Diz mais a lição, aqui é importante compreender o pedido de Jesus. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder e destruir a si mesmo. Se alguém envergonhar-se de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Lucas 9, 23 e 26. O que eu quero colocar aqui, o que traz realmente muita frustração para muita gente, é que na realidade o outro lhe fará feliz. Aí nesse momento eu lembro do casamento. E quantas pessoas casam para serem felizes, mas esquece que o propósito maior, né, do casamento que vai trazer a felicidade é casar para fazer o outro feliz. E nós entramos numa paranoia, porque achamos, né, que não somos amados, que não somos compreendidos, mas eu quero colocar e desafiar você, até que ponto você tem feito o outro feliz. Quando você tem esse propósito de fazer Deus feliz, de fazer o outro feliz, você encontrará a real ação daquilo que seja a verdadeira felicidade. Jesus aqui está anunciando que a felicidade completa, a qual vimos anteriormente, ser a única possibilidade de felicidade real. Já havia chegado dessa forma. Aqueles que querem viver a felicidade plena precisam se despir de todo tipo de prazer falso, tomar sua cruz e segui-lo. A doutrina da alegria cristã não é uma negação de fato de que somos chamados a negarmos a nós mesmos. É sim um reconhecimento que o pecado nos leva a amarmos a nós e os prazeres do mundo, desvirtuando nossa busca pelo prazer de Deus. E concluindo, não conseguimos ser felizes se não buscarmos a satisfação completa em Deus. Terminamos lembrando o início do Sermão do Monte e as lembranças de felicidade feitas por Jesus, que possamos nos achar felizes nele. Talvez você possa achar que não há nenhum motivo nessa terra que possa te fazer feliz, mas não é o que diz as palavras do Senhor Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se, regozije-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 5, 3, 12. Lembro também de uma passagem que diz assim: alegria no Senhor, a nossa força é. Eu não sei se nesse momento, nós estamos passando um momento, né, de pandemia, Covid-19, em que parece que é uma guerra, em que nós, né, estamos perdendo nossos amigos, entes queridos. A todo momento recebemos uma notícia acerca de uma pessoa querida e nos preocupamos por aqueles que estão doentes também. Talvez você esteja em um momento de choro, mas lembre-se dessa palavra do Senhor: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Talvez você esteja passando por um momento difícil, talvez você esteja passando por uma situação que ninguém sabe, que ninguém assim possa ver, mas eu quero dizer que Deus sonda e olha para o seu coração. Diz a palavra de Deus também lá em Salmos 30, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero declarar que essa manhã possa estar chegando na sua vida hoje. Que Deus possa realmente te dar a real felicidade, a verdadeira felicidade, você possa encontrar nele. Vamos orar nesse momento e pedir ao Senhor que te abençoe. Que Senhor Deus nosso Pai, obrigado porque Jesus Cristo morreu na cruz para a nossa salvação e para a nossa alegria. Seja lá quais forem as situações, ó Pai, daqueles que estão aqui ouvindo essa lição, ó Pai, Senhor, possa visitar cada coração. E tudo aquilo que queira, Senhor, roubar, ó Deus, a alegria,
seja repreendido agora em nome de Jesus. Enche esse coração da tua presença. E, ó Pai, que nós não sejamos iludidos, enganados, seduzidos por esse mundo, por falsos prazeres e satisfação. Mas que nós possamos, ó Pai, buscar, ó Deus, o propósito maior do Senhor em nossas vidas. Traz alegria para essa vida, Senhor. Traz alegria para essa casa. Assim oro e assim peço, no nome de Jesus. Foi um prazer estar com vocês. Então, nos encontramos na próxima aula. Deus abençoe a todos. Até lá.